Hoje, você não precisa gastar rios de dinheiro para colocar em prática os seus projetos, sejam eles o seu curso online ou até mesmo o seu podcast. Porém, você precisa fazer boas escolhas e boas parcerias. Nessa escolha e nessa parceria é necessário ter uma boa assessoria, ou seja, um estudo aprofundado, onde essa assessoria, essa equipe especializada, venha pensar com estratégia aí o seu crescimento, a fim de que você venha alcançar o seu objetivo, ou seja, o sucesso do seu produto. Esse sucesso depende muito da identidade visual, da linguagem pela qual você vai usar, o público-alvo que você almeja alcançar. Por isso que é necessário ter aí uma boa parceria, ter uma boa estratégia. E com os estúdios Digicast, você não se preocupa com nada. Os estúdios Digicast oferecem espaços altamente amplos, arejados e personalizados de acordo com seus projetos. Além dos estúdios Digicast, que venha proporcionar um espaço confortável para você e convidados, possui também uma agência DigiWin, que é uma equipe altamente especializada dentro do marketing digital vai conseguir te assessorar ao ponto de você alcançar o que você deseja, que é sucesso. Eu super recomendo e assino embaixo. Olá, Habibits! Está no ar mais um episódio aqui do nosso Shakeflix. Hoje, para lá de especial. Hoje nós teremos a participação da mãe do Adam. Para quem já acompanha ou até mesmo já pôde assistir os telejornais, já está ciente do que está acontecendo. É uma situação gravíssima. Mas fique até o final, já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a esse vídeo, mais ajuda nós daremos e mais fortalecida estará a nossa comunidade. Então, para vocês entenderem, vamos lá. Primeiramente, quero agradecer a participação da Karen, que é a mãe do Adam, que nesse momento nós estamos fazendo um link diretamente lá para o Cairo, no Egito. Obrigado, Karen, pela sua participação, né, pela Obrigada. confiança. Obrigada pelo espaço, obrigada por dar voz a uma mãe, obrigada. Eu acho que é muito importante esse alerta que a gente tem que dar. Tem muita coisa para falar, mas muito obrigada pelo espaço e por ter visto a minha mensagem, o meu pedido de socorro. Perfeito. Nós temos aqui também a participação da Soninha, a nossa atriz, que está aqui representando as nossas seguidoras, que compartilha suas histórias, que qualquer semelhança com a ficção é mera coincidência. Os nomes são fictícios, mas a história é real. O que de comum tem da história da nossa seguidora, que será interpretada pela Soninha, tem a ver também com a nossa participante, a Karen. Também nós temos aqui a participação da advogada Priscila Canoni, que vai contar um pouquinho a história dela, a relação dela referente ao mundo árabe. Vai falar um pouquinho sobre a questão da dança do ventre, que muitas brasileiras acabam se encantando com a cultura árabe por conta da dança do ventre. E, claro, a participação da nossa neuropsicóloga, a Sueli, que está aqui para fortalecer e dar ajuda, apoio psicológico a tantas mulheres, a tantas brasileiras que nesse momento estão perdidas, vamos dizer assim, e não sabe como agir, e depois que entra no meio da turbulência, não sabe como sair, como lidar com ela. Sendo assim, vamos começar então com a história. A Kari vai contar como o que está acontecendo. Se você não está a par, a Kari vai deixar você por dentro do que está acontecendo. Bom, eu me relacionei com um egípcio durante 5 anos, fui casada somente no Brasil, né, ele voltou comigo do Egito, eu fui, conheci ele pela internet, não recomendo, né, que isso ocorra, mas ele acabou voltando comigo e a gente se casou, teve o Adam, né, ficamos casados, sofri violência doméstica, 3 violências domésticas, até a terceira eu ter coragem, né,
para denunciar e consegui uma Maria da Penha. Depois logo entrou pandemia, eu sempre acuada, porque eu tinha medo de separar, porque eu estava com um bebê pequeno, com um filho pequeno, na com dificuldade financeira, ele foi mandado embora, porque ele trabalhava no não sei se pode falar, mas eu vou falar, trabalhava no McDonald's, Uhum, em restaurante, porque a vida de imigrante é assim, né, a gente começa sempre no subemprego. uhum, E para ele, ele não gostava, porque ele achava que era um emprego muito ruim, né, mas ele foi mandado embora, eu também fui mandada embora, e surgiu a oportunidade de eu ir para a Inglaterra para fazer cleaner, para fazer faxina, né. Eu tenho uma amiga minha que mora em Londres, é casada com egípcio, não tem filhos, mas eles se dão muito bem, uhum, até não tenho o que falar do Sabre, uma pessoa maravilhosa que me ajudou muito no começo desse sequestro, né, que aconteceu com o Adam. E eu fiquei 10 meses trabalhando, vendo meus filhos, falando com ele na realidade, assim, os 10 meses ele chegou até a ser tóxico comigo, porque muitas casas que eu fazia, que não tinham pessoas, eu fazia com chamada de vídeo, era onde você tá, o que você tá fazendo, e pedindo dinheiro, e eu mandava toda semana. uhum, Graças a Deus hoje a internet a gente consegue salvar tudo para colocar num processo judicial, né. uhum, Então, assim, isso para mim foi muito importante, valeu, né, valeu muito, teve muita validade no Brasil. Então eu via o meu filho pequeno, o Adam, e o Alexandre, que eu tenho um filho de um outro relacionamento, hoje já é um adulto, uhum, né, uhum, já é maior de idade, e falava com eles, falava com o provedor, né, uhum. que elas falam que é provedor, né, para mim ele era só um complemento de renda, mas então Que é a realidade da maioria dos egípcios, né. A é, maioria da né, realidade dos egípcios é assim, né. porque elas, hoje eu vivendo fora já do relacionamento, eu quando eu vejo um relacionamento, eu vejo o quanto eu era idiota, Hum, essa é a palavra, né, porque se satisfaz com um almoço que ele paga, aí ele é provedor, ou porque ele paga as contas da casa e você fica dentro da casa cuidando de filho e limpando a casa, então ele é provedor por causa disso, e elas acham isso bonito, né, nossa, se vangloriam: "Nossa, eu tenho um marido provedor, não me falta nada, não me falta comida", uhum, né. uhum, Eu nunca tive isso, né, eu tinha que trabalhar, né, mandava dinheiro, mandava em libra esterlina, que é muito mais do que o real. uhum, Juntei um dinheiro até o dia que ele sabia que eu ia voltar. Comprei a passagem de volta, já estava morrendo de saudade dos meus filhos, morrendo de saudade da minha família. Falei: "Vou voltar, chega", né. uhum. Já juntei um bom dinheiro, vou voltar. Só que o que que eu fiz? A burrice. 15 dias antes de eu viajar, eu mandei todo o dinheiro que eu juntei. Nossa. E na conta do Adam, que o Adam tinha uma poupança, só que eu e ele tínhamos acesso, Uhum, né. E foi aí no até o último dia eu consigo falar com o Ahmed, né. E ele fala: "Não se preocupe", eu estava em conexão em Portugal já voltando, ele: "Não se preocupe, eu vou pegar você no aeroporto com o Adam, porque você tá com muita mala", eu estava com 4 malas, né. uhum, Eu estava com a minha mala, uma mala para o meu filho mais velho, uma mala para o Adam e uma mala para ele. Ah, que bonito, né. Então, assim, foi difícil de arrumar um Uber até para voltar, e eu não quando eu cheguei em Guarulhos, eu não conseguia mais contato nenhum, nenhum, esquece. uhum, Qualquer tipo de contato, não conseguia, ligava para minha família, ninguém conseguia falar com ele, e eu já entrando em desespero, porque você chega no aeroporto, você quer encontrar, né, sempre tem gente esperando por você, sim. e comigo não tinha ninguém. Eu entrei num pânico, comecei a chorar, consegui falar com meu filho mais velho falou: "Mãe, eu não vi o Ahmed hoje". Eu falei: "Filho, vai ver a pasta de documentos que fica em cima, é uma pasta preta". Era lá onde estavam os passaportes, né. Nossa. Eu estava tranquila, por quê? Porque ele não tinha autorização de viagem, Uhum, né. Mesmo o Adam nascendo nos Estados Unidos, o passaporte de bebê, ele tem durabilidade de 1 ano. Então, assim, o Adam nasceu em 2018, 2019 venceu, uhum, né, e o sequestro aconteceu em 2022. Então o Adam só tinha o passaporte americano que necessita de uma autorização.
Eu nunca dei essa autorização, por isso que eu fui trabalhar fora, porque eu estava tranquila que o meu país, né, não iria falhar uma falha dessa, né, sim. que aconteceu. Então, assim, voltei até cair a minha ficha do que estava acontecendo, até eu achar uma advogada que soubesse lidar com isso, até eu achar a polícia preparada para isso, eu fui perdendo tempo, né. E os primeiros 5 dias, assim, ficou 4 dias na mão de um juiz para ele fechar todas as fronteiras. Nossa. Foi aí que ele conseguiu passar. Ele passa pela Ponte da Amizade, do Paraguai ele vai até Madrid, e de Madrid ele pega uma conexão e entra no Egito no dia 23 de setembro de 2022 pelo Egyptian Air, às 3h35 da tarde. Nossa. Nesse mesmo dia, ele me faz uma chamada de vídeo à noite, de um número egípcio, Uhum. fala para mim que estava tudo terminado entre a gente, eu consigo ver o meu filho um pouquinho, e eu acho que ainda estava eu comecei a reconhecer a casa, reconhecer o lugar, né, porque eu já tinha ficado na casa dele, e aí ele me cancelou da vida dele. Bem na covardia. Bem na covardia, é como diz minha advogada, como um rato mesmo, né. Uhum. Poderia ter resolvido: "Você não quer mais casar, continuar com a pessoa? Divorcia. Uhum. Quando um não quer, 2 não fazem", Sim. né. Então assim, foi tudo, planejado, porque eu descobri que ele conseguiu cidadania brasileira dentro de uma delegacia Olha. da Polícia Civil. Falou: "Não, não, ele tem RG, ele tem passaporte, ele tem CNH". Eu falei: "Como assim? Ele só tem RNE". Ele falou: "Não, não, moça, senhora me desculpa, mas essas pessoas às vezes esperam 5, 10, 15, 20 anos por um passaporte brasileiro, Nossa. porque nós brasileiros não temos cara, né, e o passaporte brasileiro no Campo Negro ele é muito caro e esse povo não tem dinheiro para pagar, então o que que eles fazem? Enganam mulheres". Então assim, tudo que eu vivi durante 5 anos, hoje eu entendo que eu fui só um passaporte para ele. Agora que ele faça origami com o passaporte, porque ele nunca mais vai poder usar na vida dele, né, porque graças a Deus eu consegui colocar ele em alerta na Interpol, ele tem prisão preventiva no Brasil, ele tem pedido de extradição pelo MPF. Acabei de falar com a ministra dos Direitos Humanos hoje em pleno sábado à tarde, Uhum. né. Sim. Então assim, nós estamos numa luta, eu tô aqui no Egito há quase um ano já, né, eu viajei 2 vezes para o Brasil, mas eu já tô aqui há quase um ano, vivendo um processo de custódia do Adam, do meu filho, que eu não vejo há 2 anos e 8 meses, sabe. Então assim, essa é a minha história, eu tô aqui lutando pelo meu filho que eu não tenho acesso, que eu preciso da custódia dele, porque não sei, porque eu já sou a detentora dele lá no Brasil, a guarda unilateral é minha. Meu filho veio parar aqui forçadamente, né, como o caso do meu filho na ONU é sequestro internacional seguido de tráfico humano. Nossa, gravíssimo. Gravíssimo. Então, assim, eu tô aqui, passei por todas as audiências, né, ele foi em 2 audiências lá na primeira instância, na segunda instância ele não apareceu, porque trocou o tribunal, Uhum. e eu não tenho acesso ao meu filho, ele deu o endereço de mercadinho, aqui tá tudo bem, né, ele trabalha, ele tem a vida dele. E eu tô nessa luta agora esperando a decisão final da custódia do meu filho no dia 31 de julho, para poder dar o próximo passo. Enquanto isso, eu tô aí lutando, gritando no Brasil, para o Ministério da Justiça pressionar aqui, para o nosso chefe de estado pressionar aqui, porque o meu filho saiu por uma falha brasileira. Sim. Alguém deixou o meu filho passar. Uhum. Então essa é a minha luta. Hoje o Adam, ele tem cidadania brasileira, americana. Ele tem a brasileira, a americana e tem a egípcia, por quê? Porque ele ocultou a nacionalidade brasileira Uhum. e registrou ele aqui como americano egípcio. Porque um egípcio não tem direito a 3 nacionalidades. Olha. Um egípcio tem direito à nacionalidade dele e mais uma. E o Ahmed se naturalizou brasileiro. Então, esse é o ponto que a gente não quis tirar a cidadania dele lá atrás, que até o meu advogado, doutor Rafael Paiva, falou: "Não, essa cidadania dele vai valer muito pra gente".
no futuro. E realmente foi mesmo, porque a juíza Raquel Coelho, do Ministério Público Federal, mandou extraditar, né. Aqui não se extradita, mas tem um peso no processo muito grande, né, porque eu tive que traduzir, juramentar todas essas documentações, para mostrar aqui que o que ele cometeu no meu país é um crime. Uhum. E essa luta, essa dificuldade se deve também porque o Egito não faz parte do Tratado de Haia. Isso também Não dificulta. faz parte do Tratado de Haia, mas hoje, conhecendo tantas mães de Haia que sofrem Uhum. tanta violação da Haia, eu nem sei se é bom fazer parte ou não dessa convenção, de verdade, Porque o próprio tá. Egito, ele não favorece, né, você falou, o Egito ele não Ele não colabora, favorece, não colabora, né. porém você entra para o processo e dentro do Islã, a mãe tem direito, dentro da Sharia, a ficar com o filho até os 15 anos de idade, a guarda da mãe. Certo, uhum. Cara, eu queria te Então perguntar assim oi, eu queria te pode perguntar falar. uma coisa, você estando no Egito já há esse tempo, você sabe onde ele está aí? Você consegue chegar até ele? Até teu filho, você Então, não sabe onde ele eu está. Eu não sei onde ele está, eu suponho onde ele esteja, porém os meus advogados não me aconselham a ir atrás enquanto não terminar esse processo. Eu estou na casa deles, né, no Egito, aqui é completamente diferente as coisas, a gente já sofre misoginia, a gente já sofre por ser estrangeira, né, então, assim, tem muita coisa que eu respeito as orientações dos meus advogados, porque eles já estão acostumados com esse tipo de processo. Tanto é que essa semana eu passei uma mãe espanhola para eles, que a criança está aqui, há 2 anos e 2 meses. Que foi raptada também, né. Foi raptada. Não, essa daí não tem nem o que falar, porque, que o egípcio que raptou, ele não raptou a filha, ele raptou a enteada. Nossa. Nossa, você tá vendo, meninas, como a situação é grave? Gravíssimo. Gravíssima. Gra grave. E no decorrer dessa luta, né, Karen, dessa luta toda, eh, as meninas se tiver alguma pergunta também pode perguntar, tá? Pode perguntar. Você falou que tá aí já há 1 ano, né? 1 ano, Quase um ano. quase Eu 1 ano cheguei aí. em julho do ano passado, quando o juiz da primeira instância quis me ver, né. Eu entrei com o processo ano passado em março, né, aqui, e aí o juiz pediu para me ver em julho. Aí eu acabei vindo para cá. E Karen, tu tem um apoio emocional, uma rede de apoio? Nossa, minha rede de apoio é enorme, assim, eu não tenho nem o que falar. Eu acho que no começo, lá atrás, eu precisei muito, né, então eu tive muito apoio psicológico, fiz terapia, até entender tudo. Hoje eu me sinto uma tartaruga, sabe quando você faz aquela casca grossa, assim, que você consegue enfrentar tudo? Eu não tenho medo de nada hoje, Uhum. né, quantas Isso é vezes bom tiver para que você. É bom. quantas vezes eu tiver que ir para o tribunal, quantas vezes eu tiver que enfrentar homens, ser julgada por homens, eu estarei lá, eu sou uma mãe, tiraram o meu filho de mim por uma falha do meu próprio país, mas eu quero voltar para minha pátria, o meu filho também vai voltar para a pátria dele. Eu olho aqui, eu não vejo o meu filho sendo criado aqui, E a eu não criação vejo, aí eu não no Egito consigo das enxergar uhum. o E meu filho e sendo criado aqui no Egito. e como que é a criação das crianças aí no Egito? Olha, como eu estou dentro do país, eu não posso falar muito, né, Uhum. mas é completamente diferente Diferente. Uhum. da nossa, né, do amor, do carinho. Uhum. E você tem tido contato com Adam de vez em quando? Como que tá? Não, nada, não sei do meu filho, Nada, nada, nada. nada, mais. Você, trabalha, você exerce alguma função aí? Alguém você é mantida por quem? Você se mantém? Eu sou mantida pelos meus seguidores, No pelos meus seguidores, vou te falar, é seguidor que me pagou passagem para eu voltar para cá, é seguidor que me ajuda sempre, é a minha rede social e as pessoas que estão comigo, né, que eu falo que é a Luana Piovani, que é a Samara Felippo, que é a Luísa Brunet, são ativistas que estão ali sempre, fora outras pessoas que eu sempre vou esquecer, mas a Dani Bojone para mim
foi a primeira pessoa que me estendeu a mão e que eu sou extremamente grata a ela. Eu já conhecia a Dani antes desse meu pesadelo. A Dani é uma pessoa muito necessária, né, nesses tipos de caso, de alerta, de tráfico. Ela fala que a especialidade dela é tráfico humano, não é mães, porque mães mexe muito com ela, né. Mas ela é uma pessoa maravilhosa na minha vida, que me dá uma força tremenda para eu continuar aqui lutando pelo meu filho. É uma situação bem séria, tá vendo, meninas? Séria, complicada, né, Complicada, trabalhosa. trabalhosa, mas temos aí total, a certeza que tudo vai se resolver, né, Karen? Logo, logo Eu você vai estar tenho trazendo o Adam de volta, vai repatriá-lo, né, vai trazer de Olha, eu volta. estou lutando muito para que isso aconteça, viu, porque assim, o juiz da primeira instância colocou um travel ban nele, para ele não sair em nenhum Ahmed. Não era necessário, né, porque ele já está dentro da linha da Interpol. Então assim, é execução de sentença, obviamente que ele não vai me entregar o Adam: "Ó, toma aqui, tudo que eu roubei de você, os documentos", é óbvio que ele não vai fazer isso, então vai dar mais trabalho, né. Já sei disso, que vai acontecer isso, estou bem ciente, né, porque tudo ele quer dificultar, né. Então, eu sei que ainda tem uma caminhada, mas eu estou muito positiva em relação a ter o meu filho de volta. Uhum. Eu tenho a ajuda de muita gente, já chegou no próprio chefe de estado nosso, no Lula. Então, assim, eu consegui aos pouquinhos, né, porque só fala de aia, né. Mãe de Xaria só tem eu aqui berrando, tem mais de 200, que eu fiquei Nossa, mais de sabendo lá 200? no mais de 200. Eu fiquei sabendo isso por um diplomata no Itamaraty, quando eu fui para Brasília. Mas eu sou a única que tenho coragem de estar no país e luto pelo meu filho dentro do país islâmico. Porque as próprias mulheres daqui que me procuram, elas têm medo de falar. Elas são oprimidas pelos maridos, né, vivem a violência doméstica, vivem, presas, não consegue sair porque o cara não vai dar autorização para sair. É um país chave de cadeia mesmo, não tem outra palavra para falar. É o que a Dani fala? É verdade. Uhum. E aí no Egito você já chegou a ter primeira audiência? Ai, eu já passei por umas 8, 9 audiências já. E como funciona aí a audiência no Egito? Ele é ágil ou como que é? A audiência aqui é 5 minutos, no máximo 10, em pé, tá. Eh, eu todas as vezes que eu fui, eu sempre fui com o tradutor da embaixada, e as últimas vezes a última até o embaixador também foi, Uhum. né, e eu pude falar. Na última audiência eu consegui falar, né, e falei tudo que estava engasgado, acho que aqui, sabe, que eu Uhum. precisava falar. Uhum. E, as audiências é assim, é escrito, não tem computador. O Não. povo reclama do Brasil? Não tem. O povo reclama do Brasil, mas hoje um advogado no Brasil, ele advoga para o Brasil inteiro via online, Uhum. né. E aqui não, é papel e caneta. Então, ou seja, qual é a garantia que você tem de uma pessoa estar escrevendo, Uhum. né. É complicado, mas assim, é aqui, é papel e caneta, o juiz dita, a pessoa escreve. E assim vai. Quando eu vi o meu advogado tirando folhinha de sulfite de caneta para colher um depoimento da testemunha dele, em uma das audiências, eu falei: "Nossa, meu Deus do céu". Aí você fala: Que eu vim fazer aqui? Que eu vim me meter com uma pessoa", sabe. Aí você vai olhando e fala: "Ai, meu pai do céu, Senhor, me dai forças para continuar", Uhum. porque é cada coisa, assim, é desrespeitoso. O juiz fuma, dentro da sala fechada, Ou seja, surreal. E um jurídico arcaico, um jurídico Na época do arcaico. papiro, lá na época do papiro, era lá naquela época que a gente está aqui ainda, pelo menos nos tribunais. nossa, tá vendo, meninas, que situação? Complicadíssimo. Complicado. E tem muitas brasileiras que estão nesse exato momento na internet, envolvidas com egípcios Ou buscando, né. ou buscando. Buscando oportunidade, buscando trabalho, buscando muitas coisas e são iludidas, né. São iludidas por uma fantasia
muitas vezes, né, até mesmo pela própria novela, Por um um sonho. sonho de constituir uma família, um sonho de ter uma, Estabilidade financeira. estabilidade, exatamente, né, Companheiro, né? em busca de um sonho e Companheiro. acaba essa ilusão, esse tráfico, né. Várias novelas também já foram retratadas e, assim, isso é uma coisa muito comum dentro do judiciário. Não é a minha especialização, mas já tive cursos sobre tráficos humanos, né, então, assim, o índice ele tem cada vez aumentado. Sim, gera uma dependência emocional, porque eles falam tudo o que você quer escutar, Uhum. né. Então assim, no começo é tudo muito maravilhoso. É claro, eu tenho uma amiga que é casada com egípcio, que realmente deu certo. Tanto é que o marido dela foi minha testemunha na no numa das audiências, e ele é egípcio, entendeu. Uhum. Mustafa, muito gente boa, mas assim, são poucos os casos onde você vê que realmente o casamento ali deu certo. Olha É só. muito difícil. Nós não vamos generalizar e falar: "Olha, 100% porque aconteceu com a Karen, vai acontecer com as outras". Mas a maioria que eu vejo, gente, é a mesma coisa, é o mesmo papo, é aquela dependência emocional que fica. Olha, eu não vou citar o nome, mas existe uma brasileira que veio, só conseguiu sair com a criança, porque o cara deu autorização. O cara, sabe, ela tá na dúvida se volta ou não volta. Nossa. Então assim, pelo amor de Deus, não volta, Uhum. sabe. Assim, que É sirva de é alerta então, né, esse apelo da Karen, né, mãe do Adam, sim, sim. e vamos compartilhar mais ainda esse vídeo para chegar, assim, com um número maior possível de pessoas, e com certeza a gente fortalecendo essa corrente do bem, com certeza vai fazer barulho mais ainda, né, porque a Karen está bem Sim, sim, sim. amparada aí com uma turma bem bacana, né, como a Karen falou, né, e vamos ajudá-la, vamos divulgar também, Me eh, sigam lá no Instagram. siga no Instagram, vai aparecer aqui na tela também o Instagram da Karen, aqui na tela, e manda mensagem para ela, manda mensagem de carinho, de apoio, com certeza a Karen precisa, né, porque é humana, é mãe, além de mãe, é um ser humano que precisa, né, e pode contar com o apoio aqui do Shakeflix, tá bom, Karen? Sempre que Muito você obrigada. precisar, e tá sempre, assim, as portas abertas. Quiser falar mais alguma coisa, sinta-se à vontade, tá bom? Eu acolho você, viu, Karen? Acolho essa tua luta, né? Abraço essa tua causa. Se precisar de mim, pode estar me acessando ali. E se precisar conversar, estou disposta, né, a abrir para ti para ter uma escuta, né, acolhedora. Porque Muito obrigada. enquanto Eu vou tu chorar aqui. falava, enquanto tu falava, eu fui tocada profundamente, que eu sou mãe, né? Então, Ai, não tem eu como. senti um pouquinho da sua dor e da sua luta pela tua causa, e abraço ela com você. Muito obrigada. O Adam é um menino que eu tenho certeza que quando eu reencontrar e ele vai poder entender que a mãe dele não morreu, É, a mãe dele está lutando todos os dias para ter ele de volta. E eu sei que criança cresce e um dia ele vai poder entender que eu lutei, 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 dei o meu máximo e eu tenho certeza que ele vai vai entender. conseguir. Ele vai voltar lá, vai voltar. Ele vai. Quando ele voltar para o Brasil, e quando ele voltar para o Brasil com você, vamos fazer uma outra reunião assim, tá Vamos bom? fazer, com certeza. Uma festa para celebrar. É celebração, né? Com certeza, vamos lá, vamos celebrar. Sou mãe, amor de mãe é sem limites. Eu acho que não existe matemática, física, química que possa medir um amor de mãe, né? Não existe. E o amor de mãe é aquele amor que ultrapassa as barreiras e fronteiras. Sinta-se Eu abraçada, estamos juntos com você. É isso aí, Karen. Obrigada. Eu achei que eu também não ia conseguir, mas Deus dá uma força pra gente que Ah, com certeza. Conte conosco, né, eu também trabalho com crianças, né, a minha área é infantil, né, eu trabalho com crianças na parte de educação especial, então a gente da educação especial também é todo coração, né, então também sinta-se acolhida, quando precisar pode procurar, eu trabalho junto com a
com a Sueli ali. Então, Ai, que e fora isso, independente de trabalho, né, somos humanas, você é da nossa pátria, né, está aí por uma causa única sua e nossa também, por sermos mães e mulheres, mas sinta-se acolhida e o que precisar, que a gente puder ajudar, estamos junto. Meu muito obrigada. Joseph, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada por contar a minha história. E eu tenho certeza que a gente vai servir isso de alerta, pelo menos para Com certeza. Sim. alguma Habibed. Abraçamos você. Com certeza. Um beijo, Karen, no seu coração, tá? Um abraço. E fique em paz com Deus, tá bom? Meu muito Precisando, obrigada. sempre às ordens, tá bom? Muito obrigada. Um Obrigada. beijo a todos, muito prazer Beijo. também. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Emocionante. Você viu só? Que emocionante, que história, né? Que história pesada Chocante. dessa brasileira, né? E com base nisso, mas antes da gente dar sequência, vocês repararam, as meninas aqui, a Soninha e a Sueli, vocês repararam que o ambiente tá diferente, né? Repararam? Sim. Você viu que o estúdio aqui tá diferente, o cenário tá diferente. Repararam? Maravilhoso. Também tá maravilhoso. Então, por quê? Porque quem já acompanha aqui os nossos episódios, nós gravamos num outro estúdio, aqui nos estúdios Digicast. Hoje, resolvemos gravar neste aqui, que eu me apaixonei. Né? Aqui atrás tem ó, um cenário, parece um favo de mel. Olha, lindo, lindo, lindo. Um globo terrestre aqui atrás. É perfeito. Aqui os estúdios Digicast é perfeito para vocês, por exemplo, colocar em prática aí os seus cursos, fazer um vídeo treinamento, colocar em prática aí o seu projeto do podcast, porque aqui é junção, é um trabalho de feras, de leões. Por exemplo, aqui é a junção do estúdio Digicast, que tem 2 grandes estúdios, que é personalizável de acordo com o projeto de vocês. Sabia disso, meninas? Não. Personalizado de acordo com o projeto de vocês. E somado a isto, tem também aqui uma agência de marketing, que é DigiWin, que tem uma equipe assim de fera, de peso mesmo, capaz de auxiliar você nos seus projetos, desde a montagem do seu Media Kit, porque quem quer trabalhar de blogueirinha ou de criador de conteúdo, por exemplo, precisa de um Media Kit. O que é Media Kit? É um currículo virtual, até mesmo para você conseguir seus patrocinadores, parceiros comerciais. Então, a agência de Juin faz todo esse trabalho, desde a elaboração de um Reels mais criativo, até mesmo as fotos, uma estratégia para você saber em que momento você posta para ter engajamento. Tudo fica por conta dos estúdios Digicast e da agência de marketing de Juin. Você não se preocupa com nada, sabia disso? Não, estou sabendo agora. Descobrindo. Não se preocupa com exatamente naquela parte mais burocrática, aquela parte mais trabalhosa. Deixa nas mãos da agência de Juin e dos estúdios Digicast. Simples Resolvido. assim, resolvido. Sucesso, né? Vocês sabiam, meninas, que os estúdios Digicast, o ano passado, 2024, teve aí assessoria de mais de 80 canais de podcast? Uau. Uhum. E por conta disso atingiu o número, olha só, mais de 110 milhões de visualizações só em 2024. Tá Sucesso. vendo? Não é pouca coisa, né? E só esse ano, até agora, mês de maio, atingiu aí um número de 50 milhões de visualizações. Isso porque nós estamos aí na metade do ano. Olha só quanta coisa, né? Então, somado aí, são mais de 100 canais de podcast assessorados pelos estúdios Digicast e pela agência Digiwin. E, claro, é só sucesso. Ó, o meu canal aqui no podcast, com um mês no ar, já alcancei 1.540 tarará inscritos. Uau. Tudo por conta da assessoria da agência de marketing da Digiwin e o estúdio Digicast, né? Uma salva de palmas, né, meninas? Mereci. Mereci. Uma salva de palmas. Maravilhoso, né? Mereci. Então você aí, empresário, que tem dificuldade de separar aí a sua equipe, né, para oferecer um treinamento, por exemplo, montadoras de carro, call centers de telefonia, sabemos que é difícil tirar toda uma ilha, todo um time para fazer um treinamento. Então, aqui nos estúdios Digicast você pode gravar e quem sabe montar um aplicativo, porque aqui a agência de marketing também faz o aplicativo de Juin, fazer um aplicativo, faz ali um vídeo de treinamento e peça para os seus colaboradores assistir ao treinamento no conforto do seu lar, né? Uau. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Eu amei esse estúdio aqui, ó. Amei, 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 amei.
E olha só, com base na história, engatando ali na história da Karen, temos aí também uma história de uma seguidora, que vai contar aqui para nós a sua experiência também, né, sobre a interpretação da nossa Soninha. Lembrando que toda semelhança com a ficção é mera coincidência. Meu nome é Kátia, eu tenho 55 anos e sou de Goiás. Minha profissão é manicure e a minha história começa assim. Eu trabalhava num salão, já era divorciada do meu esposo, e entre unhas e clientes, me vi fascinada pelo mundo árabe, porque trabalha com muita beleza, muitas coisas belas, e como eu também trabalho na parte de estética, me vi encantada por aquele mundo surreal, né. E também porque acompanhei uma novela que me deixou assim, eu sempre tive uma queda pelo mundo árabe, mas com a novela aquilo abriu os meus olhos e me fez imaginar um sonho, né, para estar podendo ter um pouco daquela cultura comigo. E numa das noites que eu ficava em casa, que eu chegava cansada lá do salão, eu acabei me encontrando nas redes sociais uma pessoa que, por casualidade, era egípcio. E, nossa, achei aquilo, assim, fantástico, eu fiquei maravilhada, né, o nome dele era Kalil, e eu me senti, assim, nas nuvens por esse homem, tão atencioso, tão carinhoso. Nossa, aquela conversa envolvente, eu fui me apaixonando cada vez mais e na minha carência, tudo que eu queria ouvir, ele falava, ele era uma pessoa de muita, assim, com muita cultura. Comecei a ficar encantada e meus dias foram se passando rápido, porque nossos planos éramos de ficarmos juntos, né. Então o que que eu fiz? Eu fui trabalhando bastante, né, conseguindo uma boa reserva, né, eu não tenho filhos, então tudo que eu conseguia, eu juntava para a realização desse meu sonho de estar indo para o Egito. Ele mora no Cairo. E foi assim que aconteceu, eu vendi algumas coisas, umas joias que tinha ficado de herança da minha mãe, junto com as minhas economias eu acabei indo para o Cairo. Minha irmã me ajudou e eu fui. Chegando no Cairo, eu toda eufórica, naquele país maravilhoso, daqueles castelos, daqueles luxos, eu estava encantada, né. O Calil me recepcionou no aeroporto e, para minha surpresa, nós já seguimos dali direto para é tipo um cartório, uma sala, assim, de papéis, porque é tudo muito diferente daqui do Brasil. Chegando lá nesse cartório, ele já confiscou meus documentos, meu passaporte, já confiscou todos os documentos pessoais, enfim, para poder porque já estava tudo preparado lá. Ele já estava com tudo pronto, era só oficializar, né. Então foi oficializado, né, que chama, um tratado OARF, né, que é um documento que é feito na lá no Egito, e dali para frente a gente já estava casado. Então eu já cheguei com tudo, já estava pronto, porque tudo diferente, e eu já estava casada com o Khalil. Enfim, meu sonho realizado. Eu estava nas nuvens, tanto que as minhas clientes do salão todas estavam eufóricas, contando com a minha vitória, porque era um sonho que todas elas sabiam. Então, assim, eu tive apoio de muita gente para estar ali no Cairo com o meu amor. E como foi, passou, a gente foi para até o apartamento dele, né, para termos as nossas núpcias. Fomos, já entramos direto para o quarto e lá ficamos ali a sós, né, eu e meu esposo já, né. Eu achando tudo assim, era tudo muito modesto, mas enfim, eu estava no Cairo, estava no Egito, né, e com o meu esposo. E passamos a nossa noite ali, naquele quarto, enfim, um bairro modesto, meio empoeirado, uma natureza assim, não era nada de luxo, era um bairro comum, simples. E eis que daí, na manhã seguinte, eu acordei mais cedo e fui até a cozinha preparar alguma coisa pra gente comer, né. Ele continuou lá nos aposentos e eu cheguei até a cozinha.
né, para preparar um café, não sei o que teria ali para preparar, porque não deu tempo de eu ver quando logo que cheguei. E qual foi a minha surpresa? Quando eu cheguei na cozinha, tinha 2 mulheres na cozinha. Uma mais velha e uma outra mais nova. Ah, por uns 30 e pouquinho. E a outra uma pessoa mais velha, um pouco acho que mais nova que eu, uns 45 em média, não mais. E essa pessoa me olhou, ficou me encarando, eu, assustada, eu não sabia quem elas eram, daí elas falaram, né, nós não falávamos o mesmo idioma, nisso o Calil acordou e se deparou com nós 3 e ele. Daí ele falou que aquela ali era a primeira esposa dele, que chamava Fátima, a mais de idade, e a outra era a Samira, que era a segunda esposa dele. Eu fiquei apavorada, porque, meu Deus, eu estava recém-casada, eu não sabia, nunca foi tocado, nunca foi me comentado que ele já era casado com 2 esposas. Eu fiquei apavorada, o meu chão caiu, eu não sabia o que fazer. Eu, uma mulher, né, E qual foi a reação delas? a reação delas foi de espanto também. Foi de espanto, porque elas também não sabiam que eu estava ali. E esse sinal no teu nariz, do que seria? Então, olha, no início, quando eu comecei a mostrar meu empoderamento, falar mais de mim, ali com elas, enfim, porque foi tudo uma sucessão de 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 fatos confusos, elas me bateram muito. Elas me bateram porque elas não admitiam que eu estivesse ali e falando do marido, que era nosso marido em comum. Uhum. Então elas me bateram muito, 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 muito. Eu fiquei muito, muito machucada. Elas acabaram comigo. O meu corpo ficou cheio de hematomas, meu corpo inteiro, minhas costas, o meu peito. Elas me bateram muito, mas a Fátima me batia mais. A Samira, sempre mais piedosa, me olhava com um olhar, mas ela também, amando da outra, batia também. E só para te falar o que que aconteceu, eu estava toda arrebentada, quebrada. Eu fui colocada num quarto sozinha, jogada, ninguém ia me ver, me davam restos de comida. Eu fiquei lá até melhorar um pouco. Aí a Samira, não sei por quê, ela se sensibilizou com a minha história ali, com a minha vida, sentiu piedade. Às vezes ela me levava remédio, me levava uma comida, porque o Calil, uma vez que ele apareceu lá no final ali, que eu já estava quase tentando sair daquilo ali, que eu fui falar com ele, que eu fui perguntar o porquê, que eu fui questionar, ele simplesmente ele acabou comigo com um murro no meu nariz, que quebrou, deixou meu nariz todo mutilado. Eu fiquei toda quebrada, já estava com o meu corpo arrebentado. E o meu nariz eu trago cicatrizes até hoje. Até hoje meu nariz não voltou mais ao normal. Cada vez que eu olho, eu carrego isso, essa marca, para sempre na minha vida. E se não fosse a Samira me ajudar a sair daquele inferno, acho que eu estaria lá até hoje. Nossa. Porque foi ela arriscou a vida dela, ela conseguiu pegar minha documentação, um celular, para eu poder falar com a minha irmã, para minha irmã conseguir mandar uma passagem de volta para o Brasil. E eu acabei, por conta da Samira que se arriscou, a gente ela conseguiu me tirar de lá. E Nossa. e e pra resumir, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei arrasada, com marcas, tanto externas como internas. E eu, assim, não sabia como encarar as minhas amigas, as minhas clientes do salão, porque eu voltei de um sonho que virou um pesadelo, Uhum. e eu sempre me lembrei uma vez que eu tinha escutado na internet do Joseph, que era um rapaz, era um sheik que ele falava nos programas dele de podcast, alertando, e na época eu não dei muita bola, simplesmente eu achei que era qualquer, nem dei, não liguei.
Foi em busca do seu sonho, né? Sim, e Foi em busca do seu sonho. aquilo era um sinal, eu deveria ter ouvido, ou pelo menos prestado um pouquinho mais atenção, porque daí isso não iria acontecer comigo. Hoje eu estou aqui, de volta ao Brasil, me reconstituindo das minhas migalhas que sobraram de mim Nossa. e tentando levar uma vida daqui para frente, eu não sei como, porque as marcas eu trago no meu rosto e no meu coração. Nossa. E por conta disso, tem muitas, brasileiras que vão, né, em busca e acaba alimentando esse sonho por conta da arte. Nós temos aqui a nossa Priscila Canone, que também é uma admiradora da arte, né, vai falar um pouquinho, uma introdução aqui, um pouquinho sobre a dança do ventre. Como é visto a dança do ventre no Brasil e como é visto também fora do Brasil, né? Vamos lá. Então vamos começar na origem da dança do ventre. É uma origem, digamos assim, desconhecida. Ninguém sabe ao certo onde surgiu, onde começou essa dança, né? Eh, Pegamos aqui um aparecimento dessa dança no Oriente Médio, né? No Egito, particularmente, essa dança, né, em árabe, ela é chamada de Rask Shark. Na sua tradução, ela significa dança do leste, que mais tarde, sobre influência dos franceses, né, eles chamaram a dança de danse du ventre. E hoje já a dança do ventre, ela é conhecida, né, como este nome. No norte americano chamamos, né, de belly dance. Então a dança, ela foi expandindo o mundo inteiro, né. Aqui no Brasil temos várias épocas de dança do ventre, retratando mais a dança clássica, né, Uhum. porém o surgimento aonde pegou foi exatamente na novela O Clone, com o cantor, Tony Mosaic, que veio do Líbano, não me recordo se foi da Síria, Damasco, ele veio para São Paulo na década de 70. Uhum. Então ele foi, assim, pioneiro da dança árabe, né, da música árabe, e assim foi tornando, popularizada aqui no Brasil. Olha, e você trouxe também tem uns acessórios, né, uma espada, pedi pra produção Isso. entregar aqui pra nós, uma espada que chama bem a atenção, pesada, eu achei que era mais leve, assim, né. Você não trouxe nenhuma serpente, né, nenhuma piton, Não, né. não trouxe nenhuma piton, trouxe a espada. Ela representa, equilíbrio, força, né. Eu acho que com fone que eu não consigo colocar, vou Ah. tentar. Uhum. Tentarei colocar aqui com fone. Então, assim, esse é o equilíbrio da dança do ventre, né. Hum. Aqui tá um pouquinho difícil de me movimentar, até porque eu estou sentada. Então, assim, converso com você, olho e a espada tá aqui. Olha que genial, viu. Isso encanta, né, Encanta, seduz, encanta. né. E aí vai também de encontro com a questão do poder de sedução, da Isso, sensualidade feminina, né. exatamente. A sedução, o amor próprio, o feminino, né, o meu eu particularmente era criancinha, sempre fui estudante de música, de piano, de canto, de teatro, até que em algum momento com os meus pais eu fui em algum restaurante árabe. Ó. E eu me recordo muito bem que a música do ambiente me chamou muita atenção. Uhum. E passando um pouco mais para adolescência, juventude, eu fui me encantando, fui me descobrindo, descobrindo o meu corpo, descobrindo o meu poder, a minha sensualidade, e eu procurei fazer aulas de dança do ventre. Então, assim, não sou uma bailarina profissional, né, não quis seguir essa carreira, mas meu momento de lazer é onde eu tô estressada, onde eu tô cansada, eu encontro através da dança. Então, essa é um pouquinho da minha história, eu danço pra mim. Ah, que legal, né. E com relação a esse mundo, esse universo de sensualidade, de conquista, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que vocês vão gostar. Alcança pra mim aqui, Soninha, aqui ali é o perfume, esse aqui, ó, isto, olha só. Meninas, olha só o lançamento, tá vendo isso aqui? O lançamento deste perfume. Até combina com o cenário, né, você viu que atrás aqui tem, né, parece Totalmente. uma colmeia de abelha. Estamos no clima. No clima, olha só. Lindo, né, olha só, de presença, parece mesmo uma colmeia de abelha, tá vendo? Ó, vou abrir pra vocês verem, olha isso aqui, olha isso Perfeita. aqui.
Tá vendo só? Até vou deixar para vocês sentirem. É lançamento da Latafa e que vocês encontram lá na CWB All Imports, né? Que é o cwballimports.com.br. Linda, hein? E você usando o cupom ShakeFlix5, você terá 5% de desconto, fora o desconto que o próprio site tem, tá? Vamos ver aqui a Soninha, sinta. É o perfume? Parcinha. Nossa, olha só o perfume. Olha só Já a cera. senti aqui. Calma que nem borifei. Não, mas aqui, ó. Vamos ver aí, ali, ó. Ele abre. Ah, se deixar a Soninha, ela toma todo esse mel. Curiosíssima. Tem Ainda outros. mais porque Tem outras fragrâncias também. Lembrando que os perfumes árabes são compartilháveis. Ele reage de acordo com o pH da pele. Meninas, comprem. eu Vale a farei pena, a minha muito cheiro. aquisição, vale muito a pena. É Maravilhoso. cwballimports.com.br. É um cheiro encantador. Encantador e sedutor. Ele não é um doce assim, Não. enjoativo, diabético, né? Ele é na medida. Não achei doce, eu achei até ele bem meio, misterioso, meio exótico. 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 Mas Me permite, mas eu não vai. consigo. Foda. Gente. Viu? Depois sou eu, né? Viu que maravilha? Maravilhoso. Eu que levo a fama, nós vamos Na roupa. Viu que maravilha? Que delícia? Viu só? Então é o lançamento da Latafa. A Latafa é uma marca, né, dos Emirados Árabes Unidos, Maravilhoso. de Dubai. E é lindo, olha só. Olha só que maravilha. Olha, isso aqui, É uma obra de arte. O cheiro seduz, meninas, comprem. o cheiro seduz. Então é só acessar o site, que o site inteiro já tem um desconto. E com o cupom ShakeFlix5 você terá mais 5% de desconto. E dependendo da região de onde você vier morar, o desconto do ShakeFlix já paga o frete. Olha que maravilha, Perfeito. Maravilhoso. né? Então hoje deixa aquele rastro de poder para onde passa, né? Poder de sedução. Poder e sedução. Então, Habib, é só acessar o site e fazer a festa. Tá chegando aí as datas festivas, é só fazer a festa e fica glamurosa e deixar. Dia dos namorados chegando, É. esse perfume vai causar. Olha, só que isso aqui você não revela, tá? Se alguém perguntar que perfume é esse, você, é um segredinho meu, né? Você não revela. É o meu mistério. O meu mistério, né? Assim como as pirâmides têm um mistério, a esfinge, né? Então também os perfumes árabes também têm lá os seus mistérios. Bom, né, meninas? Maravilhoso, maravilhoso. Né? Vale a pena. E se você quer que o ShakeFlix seja a voz da sua empresa, só entrar em contato através desse e-mail que vai aparecer aqui na tela. Vamos conversar, né? Quem sabe também aí o seu produto pode aparecer aqui também no nosso ShakeFlix. Meninas, vamos lá então. Diante dessa história toda que nós tivemos, né, da Karen, da nossa seguidora, né? Vamos começar aqui pela Priscila. Qual seria a sua mensagem, as suas considerações para quem está assistindo, quem está passando, se identificou com isso, né? Tem muitas na internet que tá se identificando com essas histórias. Exatamente. Então, assim, eu acho que eu falando um pouquinho do eu mulher, daquela menina que quer explorar o mundo, que está em busca dos seus sonhos, pensem 2, 3, quantas vezes forem necessários. Porque as coisas em que vêm fáceis, elas vão fáceis. Então não se iludam, procurem toda uma assistência, procure ver o que está por trás de tudo isso, né? Que vale muito mais a pena ter a tua vida aqui, ter a tua vida livre, do que passar por todos esses procedimentos, né? Então, para as mães ou mulheres que foram traficadas, não desistam, tenham a esperança, tenham, acima de tudo, eu coloco Deus, então tenham uma esperança de que vocês consigam retornar. A justiça brasileira é um pouco demorada, mas ela é muito eficaz. Então, acreditem. É essa palavra que eu deixo, né? Acreditem no sonho, mas por trás de tudo isso, fiquem com os olhos bem abertos. É. E a nossa neuropsicóloga. Eu quero dizer para Karen que Deus é justo e ele vai voltar. Amém, né? E nossa Soninha, atriz e neuropedagoga. Psicopedagoga. Eu acho assim que não deveremos desistir dos nossos sonhos, porém devemos conhecer, procurar com responsabilidade, né? E estudar, né? Muito para onde vamos, como que são as culturas, não nos deixarmos levar por falsos convites, por falsos deslumbres,
deveremos antes conhecer para não entrar em enrascadas. Depois não tem volta. Não tem volta. É o trauma, né? É o trauma. Que acaba ficando, somatizando já, porque querendo ou não, todos nós temos aí uma história, né? E nessa história da vida, todos nós temos aí esses gatilhos, esses traumas. Então a gente tem que. A Soninha falou uma coisa muito importante que eu costumo bater muito na tecla nas redes sociais. Tem que estudar. É assim como eu falei também aqui, em outros episódios aqui no Shakeflix, a brasileira, o brasileiro em geral, mas já que estamos falando da parte mais vulnerável, que são as mulheres, que são as mais atacadas nas redes sociais por conta disso, as brasileiras elas são tomadas pela emoção, até a nossa neuropsicóloga aqui, a Sueli, falou também em outro episódio, né? E quem não assistiu, é só maratonar aqui os vídeos, aqui no nosso Shakeflix. E a nossa neuropsicóloga falou assim: tem que fortalecer o psicólogo, precisa saber o seu papel, ser para depois querer, para querer ter, né? Então, as brasileiras elas estão atropelando isso. Então se levam pela emoção e acreditando em qualquer promessas milagrosas que venha acontecer. E isto faz com que elas entrem em uma furada mesmo, uma furada. Então, por isso aquilo que eu falo, tem que estudar. Os países árabes, dentro ali da comunidade árabe, cada país tem a sua assinatura. Não podemos generalizar. Os Emirados Árabes têm um comportamento, os árabes de lá têm um pensamento, um comportamento, assim como os árabes do Catar, do Reino de Bahrein, os sauditas, né, os libaneses, sírio-libaneses, os marroquinos, os egípcios, então cada um tem a sua assinatura. O que acontece é que as brasileiras, elas, por não estudarem e por não se aprofundar em cima da cultura árabe, que é uma cultura milenar, né, Priscila? Milenar, exatamente. É milenar, mais de 3, 4, 5 mil anos atrás. Eu costumo fazer uma metáfora. A cultura árabe é como se fosse um deserto. Ele é encantador, ele é colossal, atraente, mas se você não estiver preparada para enfrentá-lo, você vai cair nas armadilhas que o próprio deserto vai colocar aí no seu caminho. E se você não estiver preparada, você vai servir de alimento para os escorpiões e serpentes Exato. no deserto. Então, o que acontece com as brasileiras, a minha mensagem, já aproveito para dizer, é o seguinte: estudem. Tem meu grupo fechado exclusivo no Telegram. É só me procurar no Instagram para saber mais. Não seja igual muitas brasileiras que são resistentes em não querer aprender. É um investimento. Conhecimento, ele é libertador. Não é mesmo? Sim, eu depois de muito tempo voltei a estudar, então assim, eu sou formada, durante a infância e a juventude eu sempre estudei música, cultura, canto, teatro. Depois cursei a faculdade de comunicação, relações públicas e rádio e TV. Fiz a pós-graduação, né, em gerenciamento estratégico, planejamento estratégico e gerenciamento de crise. Atualmente estou no meu último ano de direito, né? Até tu Olha. tinha me comentado ali, advogada, quase lá. Já é praticamente. Praticamente, É. falta um mês para o término da faculdade, né? Então, até já tenho bastante conhecimento nessa área. E O mais grosso já passou. já, digamos assim, o pior, né? E pós-graduação, já estou fazendo 2 e rumo ao mestrado, então assim que estudar é vida, é conhecimento, é sair da caixa, é amplificar, é ver um Uma mundo visão no diferente. 360 graus, né? Exato. O conhecimento não é libertador? Todos aqui temos aí uma bagagem, um conhecimento, né? Não necessariamente é um conhecimento acadêmico, mas ter o conhecimento de vida e saber aonde buscar essas informações. Então, o Shakeflix tem um grupo fechado exclusivo que se coloca à disposição e está com as portas abertas para recebê-la, ensinar sobre a cultura árabe, evitando que você venha entrar na próxima estatística, assim como tantas outras brasileiras e seguidoras que nos procuram, né, no privado, nas redes sociais, comentando a sua trágica história, né? E como você sempre diz, saiba jogar o jogo. Saiba jogar o jogo, né? Quero agradecer então a presença de você de casa, já se inscreva no canal, vem muitos episódios bons por aí.
Compartilhe esse vídeo, com certeza alguém está precisando ouvir, precisando abrir os olhos. Quero agradecer a presença da Priscila Canone por ter vindo aqui, Gratidão. para nossa neuropsicóloga Sueli, É um né? prazer. E na nossa atriz Soninha, né? E espero então revê-los no próximo episódio. Aguarde. Até lá.